Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 9 de agosto. Agora na Espanha, 19 horas e 38 minutos. No Brasil, 14h38 da tarde. A BTC hoje ficou muito volátil. Vocês vejam que a gente deu um beijinho aqui na mediana do canal de Keltner e quase beijamos na madrugada, antes dessa queda para buscar a mediana, quase beijamos a linha superior, ou seja, a gente basicamente encostou nas duas bordas da banda superior do canal de Keltner. As três linhas do canal de Keltner vão promovendo o cruzamento de baixo para cima contra a nuvem. Apesar dessa volatilidade em que a BTC encostou na base e no topo da banda superior do canal de Keltner, o fato é que a gente segue transitando pela mesma banda superior. Ou seja, os compradores estão no controle, na projeção a nebulosidade está ganhando espessura esverdeada, o que é muito bom. Os compradores estão retomando o controle da BTC. Na nossa banda de VWAP ficou meio esquisito aqui, porque a gente chegou a dar uma agulhada para 22,865. A gente chegou a perder a linha d'água e a VWAP mensal, que estão coincidindo ambas ali num patamar de 23,100. Agora a BTC 23,105. Ou seja, a gente está aprisionado aqui um pouco acima da linha d'água e da VWAP mensal. O corpo real no candle no Heikin Nash fica acima da cotação, justamente porque é calculado com base numa âncora apoiada no fechamento e na abertura do candle imediatamente anterior. O Heikin Nash ele demonstra essa inércia movimentacional com o corpo real afastado da cotação, justamente para mostrar o sentido da inércia do movimento. Eu prefiro o Heikin Nash. Se a gente colocar o candle ordinário, vocês vão ver que a vela padrão, vocês vão ver que claramente abriu um candle vendedor. Mas se a gente colocar no candle Heikin Nash, a gente consegue enxergar a inércia movimentacional do sentido comprador. Então, para que não abra um candle vendedor agora amanhã, é preciso que a abertura do candle de amanhã fique acima de 23.343. Isso mostra a inércia dessa força compradora. Então, é um candle que diz muito, vamos colocar assim. E no nosso gráfico das VWAPs, vocês vejam que a gente abriu um doji aqui hoje, mas o fato é que a gente segue desenhando essa canaleta virtual de alta aqui, como num balé, migrando em direção à VWAP anual, que segue ali e no patamar de 30 mil, se confundindo com essa camada congestional aqui. Ou seja, pessoal, nada mudou, a gente segue numa acumulação. Isso aqui está se desdobrando, na verdade, numa figura triangular no diário, que vai redundar numa explosão em direção à VWAP anual. Gente, nos fatos, o Bolsonaro disse que não sabe o que é Bitcoin e nunca mexeu com isso. No podcast do Flow, o canal no YouTube, ele afirmou que nunca mexeu com Bitcoin. É engraçado porque em pouco tempo, assim que países começarem a adotar com uma ampla aceitação um pouco maior, por enquanto é só El Salvador, República Centro-Africana. Assim que houver uma expansão em termos de adoção por estados soberanos, os políticos saberão profundamente o que é BTC. Por enquanto, eles avisam que não sabem, a maioria não conhece, mas o fato é que vai ser com certeza o novo normal. E a descentralização é posta à prova no caso do mixer de cripto Tornado Cash. O Tornado Cash está sendo criminalizado nos Estados Unidos. O Departamento do Tesouro está acusando esse protocolo DeFi de lavagem de dinheiro. O Tornado Cash é um app descentralizado onde você pode fazer o mix ali e ocultar a origem dos recursos. Então você coloca, você joga ali no protocolo uma determinada quantidade de cripto e ele te devolve para o endereço que você indicar a mesma quantidade desse ativo ou de outro equivalente, né? A mesma quantidade equivalente do mesmo ativo ou de outro ativo cripto, mas que seja oriundo de maneira que esse recebimento tenha como origem, às vezes, dezenas ou até centenas de endereços aleatórios. Ou seja, é um mixer que mistura os criptoativos, impedindo um rastreamento muito claro. Existem já apps que fazem a contramixagem,
mas é muito complexo, porque dependendo da blockchain de origem que você eventualmente escolha para fazer o mix, por exemplo, se alguém escolher Monero, os apps de contra-rastreamento, de contra-mixagem, ficam impedidos de operar, justamente porque a Monero, por exemplo, ela oculta o hash dentro da blockchain, ou seja, você não pode rastrear as origens, ou seja, é um app usado muito por hackers, que principalmente o grupo Lazarus, financiado pela Coreia do Norte, já que depois que eles promovem o hack, eles jogam nesse app de mixagem e ali o app devolve as criptos, tendo como origem centenas, às vezes dezenas ou centenas de endereços aleatórios, sendo impossível um rastreamento com clareza, vamos colocar assim. E a atualização Taproot da BTC já faz circular 0,06% de todas as BTCs. Para quem não sabe, a Taproot permitiu que a BTC rodasse smart contracts. Foi a atualização mais importante depois da SegWit. E agora já existem 11.740 BTCs transitando através da atualização Taproot da BTC. E na geopolítica internacional, agora o Biden destina 280 bilhões de dólares para o setor de semicondutores nos Estados Unidos, justamente para competir com Taiwan e China, diante dessa ameaça da China de invasão contra a ilha de Taiwan, que é soberana, e a dependência tecnológica dos Estados Unidos em relação aos semicondutores, aos chips de computadores produzidos por Taiwan, que detém praticamente sozinha a tecnologia de semicondutores abaixo de 5 nanômetros, o Biden agora destina 280 bilhões de dólares para o setor, o que inclui incentivos fiscais, renúncias fiscais e até financiamento de projetos e empresas nesse setor. Ou seja, o interesse dos Estados Unidos em Taiwan é mais em razão da tecnologia que eles detêm na fabricação de semicondutores e menos em razão de querer proteger a soberania de um Estado soberano ameaçado pelo gigante chinês. E a Walmart avisa que vai entrar no mercado de streaming. É um mercado hoje dominado pela Netflix, Amazon Prime, Disney, Paramount, e agora eles afirmam que vão entrar no mercado de streaming. Vamos ver como vai ficar essa guerra dos streamings. E a Taiwan avisa que, diante da última simulação de artilharia chinesa, eles afirmam que a China sim está preparando o terreno para a invasão e capitulação de Taiwan. Taiwan anunciou que os exercícios da última terça-feira, hoje de manhã, né, não foram exercícios, um exercício qualquer. O ministro da Defesa de Taiwan disse que os novos exercícios têm como objetivo efetivamente invadir a ilha. Ou seja, gente, o mundo está virado num caldeirão de pólvora e a BTC segue resiliente em direção ao nosso alvo mais imediato, ali no patamar de 30 mil dólares. E se a gente olhar em perspectiva, a BTC já está há muito tempo afastada aqui no diário da VWAP anual, já são 111 candles de um dia. Lembrando que o último afastamento ascendente, ela ficou exatamente 64 candles de um dia, e o último afastamento descendente, ela ficou 74 candles de um dia. E se a gente pegar em perspectiva também e fizer uma busca acurada, vocês vão ver que é difícil um afastamento de mais de 100 candles. Aconteceu um aqui entre abril de 2019 e setembro de 2019, onde a BTC ficou afastada de forma ascendente 168 candles, e de forma descendente o recorde foi esse aqui, desde que esse indicador está plotado aqui, foi 154, ou seja, está mais do que na hora da BTC voltar para prestar continência aqui para ver o VWAP anual, que está ali no patamar de 30 mil. Recuou bastante, já que está demorando esse reencontro. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.